Mudança do escudo? Sou a favor se for para melhorar, mas não sei se estou preparado para isso. Sobre a Copa, vejo muita gente falando da estreia do Brasil com razão, mas tem seleções passando vergonha com seleções que são estreantes. Cara, em relação à mudança de escudo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Eu tinha uma informação, né? Eu tenho uma informação, na verdade, sobre isso desde janeiro. Só que a mesma pessoa que me passou essa informação também me disse que isso era uma situação que não era para agora, era uma situação que estava sendo estudada, até porque dependia de apreciação de conselho e tudo mais, então não era para aquele momento a gente se preocupar com isso, né? Ou se atentar, se debruçar, né, em relação àquilo. Mas eu fiquei curioso porque ontem, né? Não sei se vocês viram, mas existe um canal, o canal da associação no YouTube, né? Chamado TV Bahia Raiz. E ontem houve uma reunião do conselho que durou quase 3 horas de relógio, do conselho da associação, né, que ainda tem 10% da SAF, para quem não sabe, né, o Bahia ainda tem, né, o Bahia tem direitos e tem situações relevantes, né, a cumprir dentro do contrato da SAF, né. O Bahia constituiu uma SAF junto com o Grupo City, onde o Bahia é sócio minoritário, mas é sócio da SAF. E ontem houve uma reunião no Conselho de apreciação de algumas situações envolvendo as insígnias do Bahia, né? Mascote, enfim, hino, escudo e tudo mais. E aí me causou essa lembrança desse assunto que foi falado para mim lá no início de janeiro, né, sobre essa possibilidade de modernização, de alguma mudança e tal. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente o que seria, mas lá desde janeiro, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: desde janeiro, né, eu já tinha recebido essa informação em relação a essa questão de possível mudança de escudo, e eu fiquei sabendo, inclusive, e aí agora já estou trazendo informação para vocês, né, que na época foi passado para mim dessa maneira. Eu fiquei sabendo que esse rebranding, né, seria uma espécie de rebranding, não seria necessariamente uma mudança de escudo, mas seria uma modernização, uma atualização, né? Algumas questões que podem ali ser modernizadas, como eu acabei de dizer. E eu fiquei sabendo que esse rebranding, inclusive, estaria sendo feito pela Agência África, tá? Agência África, uma agência, talvez a maior agência do país, se não for a maior, uma das maiores, com certeza, né? E isso eu fiquei sabendo lá em janeiro. Mas, como eu disse para vocês, quando eu fiquei sabendo disso, né? Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade de mudança e de modernização de insígnias, de escudo e tudo mais, eu fiquei sabendo, junto com essa situação, de que, calma, não é para agora, estão estudando, eu estava na fase de estudos, né, são proposições e tudo mais. Só que ontem, quando eu vi que o Conselho Deliberativo do Bahia estava votando, né, apreciando alguma coisa nesse sentido, não necessariamente em relação já à mudança de escudo, mas em relação a insígnias, a algumas questões, né, do clube, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Então, eu estou apurando, né? Eu até mandei mensagem hoje pela manhã para alguns conselheiros, porque eu confesso para vocês que foram mais de 3 horas de live e eu não consegui assistir a live completa, mas eu vi que tiveram vários debates, vários destaques e tal, enfim. Reunião de conselho, velho, para quem não sabe, para quem nunca participou, quem nunca viu, é chata pra um caramba. Então, hoje pela manhã, eu mandei mensagem para alguns conselheiros para poder me inteirar, né, desse assunto. Eu não sei se já chegou alguma coisa no conselho. Agora, até onde eu sei, eu posso estar errado aqui, mas até onde eu sei, qualquer tipo de mudança não só passa pelo conselho, mas também passaria por uma Assembleia Geral, né? Até onde eu sei. Então a gente vai ter que apurar direitinho, né, com cuidado, saber exatamente o que é que está acontecendo, né, acompanhar de perto esse processo de qualquer tipo de tentativa de mudança, né, de insígnia, de escudo, do que quer que seja, mas é algo para a gente acompanhar de perto, né, porque se for alguma coisa para modernização, mas que seja pouco, por exemplo, não vai mexer em couro, não vai mexer drasticamente no escudo, não vai mexer em hino, não vai mexer em nada, vai manter as coisas intactas, porque, velho, isso aqui é algo muito significativo, não só para mim, né, esse escudo aqui, mas para toda a torcida do Bahia, pô. Né? A torcida do Bahia é Bahia por conta das insígnias do Bahia, por conta do escudo do Bahia, por conta do hino do Bahia, por conta das cores do Bahia. Então é algo que a gente tem que ficar atento, né? Então, só para deixar claro para vocês que eu estou acompanhando de perto esse processo, eu ainda não tenho maiores informações sobre essa possibilidade. Agora, o que eu sei foi que ontem, lá no Conselho, né, houve uma deliberação, né, houve uma votação sobre a alteração de estatuto,
né? E uma dessas alterações de estatuto, houve um debate acerca dessa situação de insígnias, né? Então vamos acompanhar de perto para ver o que é que aconteceu, beleza? Eu até tenho aqui uma informação que eu falei para vocês, né? Já trouxe aqui, isso está sendo debatido desde janeiro, tá? Já tem um tempo, já tem alguns meses que está sendo debatido esse rebrand, né? E quem estaria à frente desse rebrand seria a Agência África, tá? A Agência África, uma agência que é uma das maiores agências do Brasil, a agência de São Paulo, né? Que é a agência simplesmente liderada e fundada, né? Não sei se ainda está hoje sob o comando dele, mas fundada por Nizam Guanais, né? A África é uma das maiores agências de publicidade do Brasil, né? Sérgio Gordilho, Márcio Santoro, enfim, e ela foi fundada, né, lá em 2002 por Nizam Guanais, né? Já ganhou diversos prêmios e é uma das maiores agências do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Atualmente existe em São Paulo, mas eu acho que faz também alguns tipos de trabalho para fora do país, inclusive, viu? Eu acho que até já teve atuação em Angola, se eu não estou enganado. Mas é isso, é um tema polêmico, é um tema que a gente vai ter que ficar atento, vai ter que acompanhar de perto, né, como é que está essa situação. Eu não sou contrário a modernizações, desde que isso não mude drasticamente os símbolos do Bahia, né? Por exemplo, eu acho que o que fizeram com o Atlético Paranaense, na minha opinião, foi um crime. Aquilo ali eu não sou a favor, né? Fazer aquilo ali eu não sou a favor. Né, de você chegar lá no escudo do Atlético, mudar completamente o escudo, né? O Atlético tinha um escudo e o escudo foi completamente modificado e tal. Aquilo ali eu não sou a favor de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Mas uma modernização, pô, você tira ali uma linha, você acrescenta aqui uma coisa, sabe? Assim, uma coisa bem sutil, uma coisa só para poder dar um ar mais moderno em relação à marca. Eu não sou contrário, desde que, claro, respeite todos os nossos símbolos, né? Cores, enfim. Então, eu quero trazer isso para debate porque está existindo, né? E eu quero deixar isso muito claro para o torcedor do Bahia. Está existindo um movimento, sim, de tentativa de mudança de nosso escudo, tá? E aí, claro, velho, eu fico bem chateado assim também com algumas coisas, porque pô, o Grupo City também não se ajuda, né? A gente tá numa situação complicada, né? Pô, uma temporada ruim e tudo mais. E aí os caras, em vez de estarem focados em melhorar a temporada do Bahia, em contratar, né? Eu sei que são departamentos diferentes, né? O marketing é uma coisa, a parte institucional é uma coisa e a parte de futebol é outra. Mas pro torcedor comum, velho, tá tudo no mesmo bolo, tudo é o Bahia, né? Então, pro torcedor comum, isso não vai ser bem recebido nesse momento, né? Então, eu acho que os caras poderiam, de alguma maneira, esperar para algum momento mais oportuno, né, para esse tipo de debate. Mas, enfim, vamos acompanhar de perto. E é importante falar, né, eu estou trazendo aqui publicamente para as pessoas saberem que nós, torcedores do Bahia, nós, influenciadores, nós, produtores de conteúdo, não estamos alheios a essa situação. Eu estou falando isso aqui muito mais num tom de mostrar que nós não estamos alheios, de mostrar que nós estamos cientes do que está acontecendo, das movimentações que estão acontecendo, inclusive no Conselho, né, sobre esse assunto, do que qualquer outra coisa, do que sobre informação, até porque a informação a única que eu tenho é que existe um rebrand sendo estudado por uma grande agência brasileira chamada África. Até onde eu sei, é o que tem no radar. Agora, é importante deixar isso muito claro, porque às vezes a galera acha que a gente não está atento e que vai passar tranquilamente, e que não, a gente vai estar aqui para poder fiscalizar, né? E se for algo completamente fora da casinha, se for algo que descaracterize o Esporte Clube Bahia, nós estaremos aqui nas trincheiras para poder ir para cima, para poder enfrentar, para poder brigar, enfim, beleza?